Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos falar sobre a fruta da vez. Talvez a pergunta que eu mais recebo na caixinha de perguntas ali todo domingo e que me fazem palestras, na própria aula, os alunos. Todo mundo quer saber a bola da vez, no nosso caso, a fruta da vez, a fruta que mais rentabiliza, jovem. E será que isso existe? Então, a ideia do nosso podcast, nosso retorno aqui com o Tatu da Fruta podcast, é discutir um pouco esse tema, né? Na verdade, comentar alguns aspectos sobre essa questão. Bom, bora lá então. Por que a gente tenta sempre pensar, né? Hoje é um viés do ser humano sempre querer ter o bilhete premiado da loteria. E a gente sabe que é muito difícil, né? E mais ainda na agricultura, é muito difícil acertar isso. Os ciclos da agricultura seguem alguns ciclos econômicos e os ciclos são cíclicos, né? Ciclo cíclico é maravilhoso, mas a ideia é que a gente tem altos e baixos, né? Oscilações durante o período de produção. Então, a gente sabe que o agricultor mais longevo, o agricultor que ganha mais dinheiro, normalmente é o que perdura mais tempo na atividade. Ou seja, ele foi passando por ciclos de alta e baixa, e foi se mantendo. Significa que entre um alto e um baixo ele teve um salto positivo. Então ele sempre consegue recuperar. E o bom agricultor, né, isso eu aprendi com o Irani, o gerente da Chácara Mantiqueira em Barbacena, uma referência para mim como produtor. Conheci ele por intermédio do Theo Damen, né, acho que não é segredo para ninguém que eu considero o Theo um dos meus pais de profissão. Se hoje existe alguém que entende bem fruticultura ou que tenta, né, é interessado no nível que eu sou, eu devo muito ao Theo, né? Ele me pegou no final do doutorado ali, muito acadêmico, e me deu uma bagagem de prática, um entendimento, que até hoje ele faz isso. Mas numa dessas visitas com o Theo, eu conheci o Irani. E o Irani, também pessoa magnífica, divide muito conhecimento, né? Todos da Chácara Mantiqueira lá em Barbacena. Ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça e eu já disse isso no podcast algumas vezes. É uma safra, né? A gente nunca consegue acertar. Nunca consegue acertar. A gente tenta errar menos, né? Então, os bons agricultores são aqueles que erram menos durante uma safra. E isso, para mim, faz muito sentido por conta que, realmente, por mais que a gente tenha modelos de previsão, faça um bom planejamento, isso é importante, a gente já discutiu isso no podcast, principalmente nos episódios iniciais, né? A gente não acerta, moçada, não tem jeito. E aí fica o pessoal, né, principalmente neo-rurais, alguns oportunistas que querem tentar acertar a bola da vez. Então, se um agricultor de sucesso é aquele que erra menos ao longo de várias safras, né, independente do alto e baixo, é difícil falar que tem uma bola da vez. Por quê? O que demanda o sucesso na agricultura, né? Hoje, a grande questão é que o pessoal e o agricultor brasileiro, o fruticultor brasileiro, ele é muito focado em produção e ninguém trabalha comercialização. Então, assim, respondendo a pergunta, né, que gerou esse podcast, tem uma caixinha de perguntas que eu vou responder hoje, né, o episódio está saindo como minha promessa dia 21/10/2024, dia do podcast hoje, dia nacional, prometi que ia voltar e estamos voltando. E vou responder a caixinha de pergunta respondendo assim, não existe fruta da vez. A fruta da vez é que você consegue produzir bem, com um custo baixo, com segurança e que você comercializa bem. Esse é o grande ponto, é a grande chave do sucesso na fruticultura, é uma boa comercialização, moçada. Então, assim, a gente tem um mal histórico nosso, que é, se eu não me engano, foi Pero Vaz de Caminha que disse isso,
que no Brasil, né, nessa terra, aqui se plantando, tudo dá. E esse Marguito não errou. O que a gente quiser produzir no Brasil, a gente produz. Mas é assim, a fruta vai produzir, não tem problema nenhum. Mas às vezes ela não dá o que é mais importante para a gente, né? Ainda estamos num país capitalista, num mundo capitalista. Então ela não vai dar lucro. Esse é o grande questão. Então nós vemos vários cases, né? Assisti uma palestra de pequenas frutas que tem sido fomentada como um baita case de sucesso, algo magnífico, né? E a gente viu várias pessoas entraram no meio de pequenas frutas, o mirtilo é um exemplo disso, uma cultura extremamente rentável e que já passou o boom dela, a modinha dela. Tentando simplificar. Mirtilo, quando a gente faz a nossa conta de padaria, maravilhosa, a gente chega a rentabilidades próximas de 1 milhão por hectare. E a gente está falando algo em torno de 20 toneladas de mirtilo, ano, mais ou menos. Então imagine, legal, 20 toneladas de mirtilo no hectare, qualquer fruta, o número mágico é 20, 30 toneladas, maravilha. Mas aí a hora que a gente vê o sistema de comercialização do mirtilo, que são principalmente na natura, com buquinhas de 100 gramas, 195 gramas, imagine a gente vender 200 toneladas. Né? Vamos fazer uma continha aqui, o Tatu não é muito bom de conta, mas se a gente está falando de 200 toneladas, 20 toneladas, 20 mil quilos, dividido por 0,2 gramas, vamos arredondar, né, moçada, para fazer a conta, que é uma cumbuca. Estou falando de 100 mil cumbucas, que no mercado hoje ele é vendido a R$ 20. Então o produtor vai receber em torno de 10 a 12 reais por cumbuca. O grande desafio, jovem, é você botar 100 mil cumbuca no mercado, de uma fruta que o brasileiro não consome. Ninguém não, né? Mas a maior parte do consumidor hoje não tem poder aquisitivo para pagar 20 conto em 200 gramas de fruta. Que assim, o ogro que eu sou, eu abro com a embalagem mesmo, enfio na boca, acabou. Comi 20 conto. Então não é a realidade do brasileiro. Então a gente vender isso é muito difícil, é muito nichado. Tem um esforço logístico muito grande. E que às vezes nós não nos preparamos para isso. Uma pequena fruta como mirtilo, ou amora e framboesa é super rentável? Pra cacete, pra caramba. Só que ela vende muito bem quando a gente alinha processamento, que aí eu já estou adicionando algo no sistema de produção, e quando eu tenho um sistema de venda direto. Né? Então, esse projeto que eu citei a palestra, qual que era o sucesso que o palestrante estava falando? A hora que a gente analisou, todos os produtores estavam fazendo venda direta na feira ou nos verdurões, então pequenos produtores, até 0,3 hectare dessas frutas vendendo. Então o cara consegue produzir e comercializar. Né? Feirante é muito bom para isso. Mas às vezes tem gente que não consegue ter esse esforço de logística. Ou ele produz ou ele comercializa. E aí complica, moçada. Então, a fruta da vez, né? A gente, lógico, temos frutas interessantíssimas para o momento atual, 2024, né? As berries, quando a gente está perto de grandes centros, é maravilhoso, super interessante, bem focado, né? Um processamento atrelado. Mas a gente tem as bolas da vez, né? Abacate, que já faz uns 10 anos, que é a bola da vez, e continua super interessante o mercado. Super interessante mesmo. Hoje, né? Citrus tá super interessante também por conta do greening, né? Os pequenos agricultores e médios estão com dificuldade de se manter. Então a gente está num cresço pela baixa oferta de frutos cítricos, né? Isso junto, né? Greening, mais os nossos problemas climáticos, né? Essa variação brusca de um ano para o outro, a época muita seca, muita chuva. Então teve várias quebras de safra oriundas por causa do clima no citros. Então, por mais que o custo de produção ainda é alto na citricultura, tá pagando super bem. Então, vale a pena o produtor tá produzindo, quem conseguir bancar o custo dos citros, né? Da mesma forma, a gente tem algumas oportunidades que a gente não sabe como vai ser. Por exemplo,
Romã hoje é uma cultura super interessante, tá? Tu tem buscado muitas informações sobre. Até quem tiver informação, conhecer produtores, se puder fazer a gentileza de indicar, é super interessado. Kiwi, outras culturas como macadâmia, pecan, são interessantes, né? A gente tem vários mercados. Uma culturinha que já é tradicional no Brasil, mas que, para quem posicionar bem no mercado, por exemplo, lixi e caqui, são culturas que, porra, se tiver e vender bem, são tranquilinhas, né? Relativamente tranquilas de produzir e dão um baita do mercado. Então, assim, o que vai dizer se a fruta é boa ou não é o contexto que você está inserido e a tua estratégia de comercialização. Então não vá fazendo a conta de padaria. Quem se pergunta isso, escuta esse episódio, volta lá nos primórdios, Tatu da Fruta, do episódio 2 ao episódio 10, se eu não me engano, a gente tenta destrinchar essas coisas. E é importante, tá? Então, quando a gente fala em fruta da vez, é algo extremamente perigoso da gente pensar. Tem, lógico, sempre tem algo, assim, para aproveitar as ondas, nunca é ruim, nunca é ruim. Quem surfou a onda da pitaia ganhou muito dinheiro, hoje está estabilizado, mas é oportunidade, se você for rápido e competente, de conquistar o mercado e você não precisa sair dele, você não precisa quebrar, né? Então guardem que todas as frutas, todo o produto, ele tem o que a gente chama da curva de profissionalização. Preço, né, e retorno, rentabilidade é sempre sazonal. Eu vou ter altos e baixos, né? Agricultura a gente depende de clima, então vai ter ano que eu vou conseguir produzir super bem e tem ano que não, tá? E aí eu preciso saber trabalhar minha produção para aproveitar, principalmente os anos de não, para a gente perder menos dinheiro, trabalhar bem custo e às vezes garantir que eu vou ter produto para eu ter um spread, né, um delta melhor. Então, pô, foi uma quebra generalizada, mas eu segurei o custo, ainda garanti que eu tive uma produção aceitável, eu vou ganhar mais dinheiro nesse ano do que talvez no ano que todo mundo está indo bem. Então é isso que a gente tem de ver, moçada. Então os estudos de mercado, os estudos de logística, né? É muito importante. Hoje, igual a nossa metodologia que a gente coloca ali, sempre venda o produto primeiro antes de começar a produzir. Entenda onde está, onde vai se estabelecer, que a gente consegue fazer que qualquer fruta que a gente esteja produzindo seja a fruta da vez. Para o nosso contexto, para a nossa estratégia, ela é super interessante. Perfeito, jovem? Então, para a gente finalizar um episódio curtinho, para a gente retornar e aquecendo ao longo dessa retomada do podcast, fazer o possível e o impossível para a gente não parar mais. A fruta da vez é a fruta que eu vendo bem, que eu consigo ter um retorno, eu consigo produzir ela bem, a um custo baixo, sustentável, que eu vou aguentar as oscilações tanto climáticas como de preço e vou posicionar ela no mercado com certeza, com clareza, né? Não vou ter problema, não vou ter de morrer com fruta na prateleira, né? Na gôndola ali, no galpão, onde você quiser, mas a gente tem de escoar essa produção. Show de bola? Então, jovem, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe o Tatu da Fruta Podcast nesse nosso retorno. Vou pedir para que entre nas redes sociais do Tatu ou mesmo aqui no player que a gente tem trabalhado. Quase todos hoje já tem opção de... Aí, o Tatu tá perdendo a prática, moçada. Já aviso que a edição vai ser muito básica. A gente não vai fazer nada, vou tirar ruído, vai ficar as engasgadas do Tatu. Tá? Até para agilizar, uma das coisas que tomava muito tempo do Tatu era editar, então tomei a decisão de fazer papum, tô falando e vai como vai. Se errar, a gente corrige falando aí, como se fosse um ao vivão para vocês. Vou até pensar em começar a gravar. Mas voltando, né? Todos os players têm a forma de avaliação, os 5 estrelinhas, e a maior parte tem uma opção de comentários, comentar o episódio, botar alguma dúvida. Então, dê sugestões de temas, comentários, o que a gente puder. Beleza? Então, no mais, um abraço e até semana que vem.